No vídeo de hoje vamos demonstrar como que você pode configurar uma VPN IPsec entre um roteador MikroTik e um Firewall FortiGate. Meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. A gente vai começar aqui o vídeo de hoje apresentando a topologia que vamos trabalhar. Basicamente eu tenho dois equipamentos aqui, um Firewall, que é um Firewall FortiGate, e um roteador, que é um roteador MikroTik. O nosso objetivo do laboratório é estabelecer uma VPN IPsec entre o nosso FortiGate e o nosso MikroTik. Para que a gente vai estabelecer essa VPN? Ora, para basicamente a gente poder fazer a comunicação entre as redes internas de cada equipamento. Por exemplo, aqui no lado do Firewall FortiGate, a gente tem a rede 92.168.10/24 e na rede LAN aqui do nosso MikroTik, o 92.168.20/24. Pode ser que você receba alguma demanda para fazer uma interconexão entre essas duas redes. E os equipamentos que vão estar no meio do caminho para fazer essa VPN IPsec, muitas vezes é um roteador MikroTik e um Firewall FortiGate. É muito comum as empresas, por exemplo, preferirem equipamentos mais robustos nas suas matrizes ou mesmo numa cloud que ela tem, como que é o exemplo aqui do FortiGate. E nas suas filiais, por não precisar de uma infraestrutura muito robusta de segurança, é muito comum a gente ver também equipamentos MikroTik, porque o MikroTik ele entrega um custo-benefício muito bom até para o nível de segurança que ele consegue empregar dentro dessa rede. Então, para a gente demonstrar aqui no Lab de hoje, a gente vai mostrar como estabelecer essa seção VPN entre esses dois equipamentos, o FortiGate e o MikroTik, para a gente poder fazer o teste de ping entre a rede 92.168.20, que está aqui no lado do MikroTik, com o 92.168.10, que está lá na nossa matriz, que é o FortiGate. No FortiGate, eu estou com ele aberto aqui, eu já fiz todas as configurações necessárias nele. Por exemplo, já botei, por exemplo, o endereço IP na porta 1, na porta 2, porque se a gente voltar aqui na topologia, a porta 1 do nosso FortiGate é a rede 100.6400/30, onde o ponto 1 está na nossa ponta do FortiGate, assim como a gente configurou aqui, e o ponto 2 é o gateway que vai para a internet. Já na rede LAN, na port 2 aqui do nosso FortiGate, eu coloquei o 92.168.10.1, como a gente vê na topologia, e a gente confirma aqui no output da web do nosso FortiGate. Então, nossas configurações de endereçamento IP estão ok, assim como também nosso roteamento. Se vocês verem que eu já deixei a nossa rota default para que o nosso roteador aqui, MikroTik, consiga acessar o FortiGate e vice-versa. E a gente também já configurou a VPN. Se a gente acessar aqui a VPN, a gente vai ver que eu já deixei pronta. Ela está down, é claro, porque eu não configurei nada no lado do MikroTik. Mas se a gente clicar aqui em Edit, a gente já mostrou várias vezes como configura uma VPN IPsec no FortiGate. Eu vou deixar alguns vídeos aqui no card, para caso você tenha alguma dúvida. Mas basicamente o que a gente tem que fazer aqui é adequar os parâmetros entre o nosso FortiGate e o MikroTik. Por exemplo, o peer aqui a gente tem que fazer o endereçamento aqui no lado do FortiGate, eu tenho que apontar para o MikroTik, no MikroTik eu tenho que apontar para o FortiGate. Repare que o 100.6501 é justamente o endereço IP do nosso MikroTik na outra ponta, ó, 100.6501. Aqui, embora esteja 2, na verdade é 1, tá? Eu me confundi aqui. Aqui embaixo também, se a gente seguir, eu desabilitei o NAT, os parâmetros na fase 1. Eu deixei aqui VPN 123, IK 2, DS, porque a gente não tem outros parâmetros maiores no nosso laboratório. Enfim, todos os parâmetros de VPN que eu já configurei no FortiGate, eu vou deixar numa tabelinha aqui do lado aqui para você ir acompanhando conforme a gente for configurando no MikroTik. Então, tudo que eu já tinha que fazer no FortiGate, eu já fiz. Endereçamento IP, roteamento, levantamento de VPN, policy, tudo isso já está pronto aqui para a gente adiantar o nosso vídeo. Então, eu basicamente vou acessar o MikroTik agora e demonstrar como que a gente vai fazer essa conexão lá com o FortiGate. Bom, basicamente, para estabelecer qualquer VPN, galera, é simplesmente adequar os parâmetros. A gente viu que, por exemplo, a gente está utilizando na fase 1 o IKE V2, o DS, o SHA 256. Então é isso que a gente vai colocando. Então basta a gente seguir essa tabelinha que está aparecendo para vocês aí e ir configurando conforme a mesma.
Vou lá no nosso MikroTik. Como vocês podem ver aqui, eu apenas coloquei endereçamento IP, fiz as questões de roteamento, nem botei hostname, mas basicamente para a gente focar no nosso IPsec. Então vou clicar aqui no IP e na aba IPsec a gente já vai começar as configurações de IPsec aqui. Então aqui dentro de IPsec, do MikroTik ele é muito fácil de configurar. Embora você possa bater um pouquinho de cabeça no início, porque ele possa parecer um pouco confuso, mas depois que você pega a lógica, você vê que é muito simples. Isso consiste apenas em algumas etapas. Por exemplo, aqui a gente começa em Profile. Profile é onde a gente define a fase 1 da nossa VPN. Então, vou dar um Edit aqui, vou dar um Soma, e vou colocar fase 1-VPN. E como eu falei, é basicamente adequar os parâmetros. Como vocês viram na tela aí, na nossa tabelinha, o algoritmo de hash é o 256. Aqui o encryption é o DES, porque é o que a gente tem disponível em laboratórios para FortiGate. Você poderia adequar aqui ao que você colocaria no ambiente real. Aqui embaixo no Diffie-Hellman eu vou botar o 2048 MODP. Se vocês olharem também na tabelinha que eu vou deixar aqui na tela para vocês, a tabelinha de Diffie-Hellman que a MikroTik tem. Então o MODP 2048 ele é igual ao Diffie-Hellman 14 que a gente precisa adequar aqui, certo? Eu vou desabilitar o NAT, porque a gente não precisa de configuração de NAT agora. E essas nossas configurações aqui nos profiles já estão finalizadas. A gente finalizou a fase 1 então de configuração? Não, é por isso que muita gente fica com um pouco de dúvida. Vamos lá definir o nosso peer agora para continuar a nossa declaração da fase 1. Então, VPN-peer. Esse peer aqui vai ser o endereço IP que a gente vai apontar para o FortiGate. Se a gente voltar lá na nossa topologia, o endereçamento IP do FortiGate é o 100.64.0.1. Então eu vou voltar aqui e vai ser o 100.64.0.1. Eu vou colocar aqui na porta 500, que geralmente é a porta padrão do IPsec. O local address, eu vou botar o 100.650.1. Embora a gente tenha o ponto 2 aqui na topologia, eu errei, tá? Então é o ponto 1, por favor, corrijam aí. E aqui em Profile eu seleciono a fase 1 da VPN que eu acabei de configurar. Além disso, eu tenho que vir aqui em Exchange Mode. Se eu colocar main, vai ser o IKV1, que a gente já falou nesse vídeo, que eu também vou deixar aqui no card. Aggressive Mode também é IKV1. Como a gente tem um parâmetro de IKV2, a gente tem que selecionar então o IKV2. Apenas para a gente finalizar a parte de configuração da fase 1 da nossa VPN, a gente tem que vir aqui em Identities. E aqui em Identidade a gente vai configurar a nossa PSK. Então aqui eu vou selecionar o Peer, Peer VPN Peer. Authentication Method, a gente seleciona Pre-Shared Key. E aqui a gente coloca a nossa PSK, que é VPN 123. A gente vai dar um OK aqui. E finalizamos as configurações de fase 1 da nossa VPN. Primeiro a gente vê aqui no Profile, depois a gente vê aqui em Peers para definir com quem que a gente vai estabelecer essa VPN. E por fim aqui na identidade a gente definiu uma PSK para a nossa VPN. Resta agora a gente definir então a fase 2 da nossa IPsec. A gente define a fase 2 aqui no MikroTik pelo Proposals. Em Proposal a gente adiciona mais um aqui e coloca. E da mesma forma que a gente fez na fase 1, basta a gente adequar os parâmetros. Repare que na nossa fase 2 aqui da tabela ele pede algoritmo de autenticação, ele pede o SHA-256 e o de encriptação ele tem o DES, porque lembrando a gente está no ambiente de laboratório. Aqui embaixo a gente tem o PFS Group, que é o Diffie-Hellman também da fase 2, e a gente seleciona o 2048 porque o Diffie-Hellman da tabelinha também é o Diffie-Hellman 14. Eu vou dar um OK aqui, a gente também acabou de configurar a fase 2 da nossa VPN. Para a gente finalizar, basta a gente vir aqui em Policy a gente adiciona como que a gente vai marcar o tráfego interessante, ou seja, no MikroTik a gente precisa declarar aqui quem que vai passar por esse IPsec Tuning
para poder ter esse tráfego criptografado. Então a gente vem aqui em General e seleciona o Peer, tudo que a gente acabou de criar até agora. A gente seleciona a opção de Tunnel Mode, a gente seleciona aqui a opção de túnel. O Source Address, esse Source Address não é o endereço IP das nossas UANs, ou seja, das interfaces de internet. Esses Source Address são os endereços IPs privados que vão passar pela VPN. Então, no caso do MikroTik, o Source Address é o 92.168.20/24 e o Destination é o 92.168.10.0/24. Aqui em Action, a gente seleciona aqui em Proposal a fase 2 e a gente não precisa de modificar mais nada. Então, basicamente, a gente só setou aqui as redes origem e destino e o restante a gente selecionou o que a gente já tinha configurado. E como a gente já marcou aqui o tráfego que a gente quer que seja criptografado, basta dar um OK. Ele vai demorar um pouquinho para estabelecer. Ele já fala aqui ó, que a fase 2 já está estabelecida. Para a gente conferir isso, a gente pode vir aqui em Active Peers. E como vocês podem ver aqui, Active Peers, a gente vê que o estado já está estabelecido. O uptime está a 20 e poucos segundos aqui. Indica o nosso remote address, ou seja, o endereço IP que a gente está fechando essa VPN. Então, aparentemente, a nossa VPN está tudo ok. Se você quiser acessar lá o FortiGate e dar uma olhada para ver se está tudo ok, vamos voltar nele lá. Se a gente dar uma olhada aqui em IPsec Monitor, a gente já pode ver que a nossa VPN já está operacional, tanto a fase 1 quanto a fase 2. Bom, agora que a gente já finalizou a configuração do MikroTik e a gente já tinha feito do FortiGate, bora testar então se isso vai funcionar. Eu vou vir aqui na nossa topologia e vou acessar o nosso computador. Aqui no nosso computador aqui, eu tenho o endereço IP 92.168.20.10, como vocês podem ver aqui. E eu vou acessar o servidor lá na nossa matriz e ver se a gente vai conseguir ping. Então, de um lado aqui eu tenho o servidor com o endereço IP 92.168.10.10 e do outro eu tenho o nosso PC com o endereço IP 92.168.20.10. Então, do ponto de vista do PC, eu vou fazer um ping lá no servidor. Então, ping-p, como vocês podem ver aqui, eu já estou pingando do lado do nosso computador. Se a gente tirar um print aqui, ó, é basicamente eu estando aqui no nosso computador, o nosso pacote sai aqui pelo cabo, chega no roteador MikroTik, o roteador MikroTik joga esse tráfego pelo IPsec para ser criptografado, bate lá no Firewall, o Firewall vê as permissões e permite o tráfego. E da mesma forma que o Firewall chega lá, ele tem que voltar, ele volta pelo IPsec, e assim sucessivamente. E assim, galera, a gente finaliza as configurações e demonstrações de como que você poderia fazer essa interligação entre um Firewall FortiGate e um roteador MikroTik através de uma VPN IPsec. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. Se você gostou do conteúdo que a gente trouxe aqui, comenta aqui embaixo sobre o que você achou. Fala pra gente também quais são os vídeos que você quer ver aqui no canal, pra gente sempre entregar o melhor conteúdo para vocês. Não se esquece de deixar o seu like, deixar aqui sua inscrição, compartilhar com seus amigos. A gente tem nossas comunidades do Discord e do Telegram que sempre está aqui na descrição dos nossos vídeos. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!